Olá meninos, bem-vindos a mais um vídeo do canal A Setora Virou Youtuber. Matéria de 7º ano, rochas metamórficas. Ora, nesta altura, supostamente, já estudaram rochas sedimentares e rochas magmáticas nas aulas. Já sabem que as rochas sedimentares se formam à superfície, as magmáticas em profundidade ou à superfície, consoante resultem de erupções vulcânicas, rochas magmáticas vulcânicas ou resultem da solidificação de magma em profundidade, rochas magmáticas plutónicas. Então, as rochas metamórficas são as que faltam, são rochas que se formam só em profundidade. Portanto, sedimentares superfície, magmáticas profundidade e superfície, e estas apenas profundidade. E o que é uma rocha metamórfica? Ora, uma rocha metamórfica é uma rocha que resulta da alteração de uma rocha que já existia antes. E essa rocha que já existia antes poderia ser ela própria já uma rocha metamórfica, uma rocha sedimentar ou uma rocha magmática, ok? Qualquer tipo de rocha pode originar uma rocha metamórfica desde que atuem determinados fatores, chamados fatores de metamorfismo, sendo os principais a pressão e a temperatura, que já vamos ver, que vão induzir alterações na composição mineralógica daquela rocha, vão levar a que apareçam minerais, cristais novos, ou então organizam os minerais que a rocha já tem de uma forma diferente e fazem alterações na sua textura. Isto sempre, e é muito importante, no estado sólido, ou seja, não há fusão total da rocha. Porque se houver uma fusão total, passamos a ter um magma. E se tivermos um magma, quando esse magma solidificar e originar a rocha, passamos a ter uma rocha magmática. Ou seja, entramos no domínio do magmatismo. Portanto, consideramos que isto tudo tem que ocorrer no estado sólido. O metamorfismo, então, o conjunto dos fenómenos que contribui para a transformação dessa rocha pré-existente numa rocha metamórfica. E há dois tipos de metamorfismo. O metamorfismo regional ou de profundidade, que é o que está aqui na primeira parte do esquema, e que tem a ver com o quê? Tem a ver com, como principal fator do metamorfismo, ou seja, aquilo que vai induzir a alteração da rocha, são forças, tensões, pressões. Aqui temos as setas de um limite, como se fosse um limite convergente, ou seja, pode não ser um limite tectónico, pode ser só uma falha, mas estamos, ou não, ou só ou haver um dobramento. Estamos a falar aqui de tensões ou forças compressivas e essas tensões vão ser os principais responsáveis pela alteração da textura ou da composição daquela rocha que se transforma em rocha metamórfica. Não é só a pressão. Se é um fenómeno que ocorre em profundidade, temos também aqui a importância da temperatura. Quanto maior a profundidade, maior a temperatura, portanto vai estar associada a esta pressão. E embora a principal pressão aqui a atuar seja estas tensões que estão aqui dirigidas ou tensões tectónicas, portanto estas forças compressivas, também há pressão efetuada pelas camadas de rocha que estão em cima daquela que está a sofrer metamorfismo. São as chamadas tensões litostáticas, ou seja, o peso de todos os sedimentos que está por cima. Então, no metamorfismo regional ou de profundidade, que ocorre a grande profundidade, e regional porque atinge grandes áreas, grandes extensões, o principal fator são as elevadas pressões, sendo a principal a tensão provocada pelas forças tectónicas, tensões tectónicas ou dirigidas, mas também tem alguma importância a tensão litostática, que é o peso dos sedimentos que está por cima. A temperatura, como também já falei, e depois o fator tempo, porque para isto acontecer são precisos muitos e muitos milhares de anos, ok? E atinge grandes tensões, nomeadamente mesmo grandes áreas ao ponto de abranger cadeias montanhosas. O metamorfismo contacto, que é o exemplo na parte de baixo da figura, tem a ver com o contacto, com a proximidade a uma zona magmática, pode ser uma câmara magmática num vulcão, uma intrusão magmática, ou seja, há ali magma perto, o magma liberta calor e o calor vai libertar calor. O calor vai induzir a alteração das rochas em rochas metamórficas e, consequentemente, vai alterar a composição da rocha e a sua textura. Ora, neste caso, o calor é o principal fator, mas também há fluidos que saem do magma, podem ser gasosos ou líquidos, que vão ajudar na transformação dessa rocha, e mais uma vez o tempo é extremamente importante. E vai-se formar uma auréola de metamorfismo, ou seja, as rochas que estão
à volta daquela bolsa magmática são as rochas que vão receber o calor e são essas que vão ser metamorfizadas. Normalmente formam uma estrutura que parece um anel à volta daquela bolsa magmática. Fatores de metamorfismo são então a temperatura e a pressão, os principais, e depois os tais fluidos e o tempo também têm a sua importância. Estas rochas podem ter dois tipos de textura, em termos gerais, que têm a ver com a forma como os minerais estão organizados: textura foliada e a não foliada. Dentro da foliada, nós podemos subdividir isto em vários subtipos de textura. Eu, nas minhas aulas, só destaquei o bandado gnáisico à parte, porque a textura foliada é uma textura que resulta de metamorfismo regional, porque é o resultado da atuação das forças, e essas forças deixam indícios nas rochas, nomeadamente a existência de uma espécie de lâminas ou folhas sobrepostas umas às outras, que é típico do xisto e da ardósia, apesar de aqui haver uma distinção entre ambos. Mas no manual dos meus alunos isso não está explicado a este ponto. O bandado gnáisico eu dei como exemplo de um gneiss, porque o gneiss não é lâminas sobrepostas, são bandas paralelas de cores diferentes, umas mais claras e umas mais escuras, parece o padrão de uma zebra e é típico do gneiss, daí bandado gnáisico. As texturas não foliadas são as que resultam de metamorfismo de contacto, em que não há atuação de pressões e o calor vai levar à recristalização dos minerais e a rocha tem um aspecto mais ou menos homogéneo. Ora, o exemplo é o mármore e o quartzito. Então, agora vendo que rochas metamórficas nós vimos em aula e qual é que é a rocha que lhes deu origem. O mármore resulta do metamorfismo sobre o calcário e, tal como o quartzito que resulta de um arenito, estas duas rochas formaram-se, mármore e quartzito, por metamorfismo de contacto. Portanto, são rochas com textura não foliada, mais ou menos homogéneas, em que apenas o calor as transformou. O argilito, por metamorfismo regional, origina xisto, em que são visíveis as suas lâminas, e o granito, por metamorfismo também regional e atuação de forças, vai originar o gneiss com o tal padrão mais claro e escuro em bandas. Estas duas rochas resultam de metamorfismo regional e as pressões foram as responsáveis pelo metamorfismo da rocha. Até ao próximo vídeo.